neste vídeo tão show. Nós crescemos numa sociedade onde diziam que homens não choram. Eu cresci num meio em que eu sempre vi que os homens faziam o máximo para se manterem fortes, para serem fortes. Tu vias às vezes que meu pai está a passar por alguma dificuldade, mas ele tinha que se manter forte porque ele cresceu com o pai a lhe dizer que ele é homem, homem não chora. E automaticamente eles de forma subconsciente nos passaram essa informação porque tu nunca vias o teu pai triste, tu nunca vias o teu pai tipo numa situação vulnerável, porque cresceu a ouvir que vulnerabilidade ou se mostrar vulnerável faz de ti uma pessoa fraca. O que hoje muda um bocado porque tu percebes que as pessoas começaram a ter mais problemas emocionais e quando elas procuram qual é a raiz do problema, vem exatamente por causa de comportamentos como este de homem não pode chorar, homem é uma pessoa forte, homem é uma pessoa que não deve mostrar sentimento, e acabam ficando ou vivendo em estágios ou em emoções que não são as verdadeiras emoções. Ou melhor, começaram a viver a mostrar que estão em estados de emoções que na verdade não é o estado de emoção verdadeiro, porque o homem tem que se manter forte. E eu estive nessa situação também. Eu estive nessa situação porque eu comecei a perceber como é que eu lidava com as minhas emoções, como é que eu fazia, como é que eu comunicava as minhas emoções. E a partir do momento em que comecei a perceber que, olha, tem uma parte de comunicação das minhas emoções que falha, eu comecei a entender, comecei a investigar, de que forma eu posso resolver esta minha falta de comunicação e, acima de tudo, qual é a proveniência disso. Meu filho, pensamento quebrou. Comecei a analisar, tipo, esses pontos todos, por que que eu tenho esse tipo de reação quando acontece X coisa? Por que que eu não consigo comunicar X coisa? Por que que eu não consigo mostrar X coisa? Aí eu percebi que por herança geracional, por herança geracional, eu herdei coisas que meu pai talvez não queria que eu herdasse, mas pela forma como ele tratava o assunto, eu acabei herdando. Então chegou o momento que Martinho, tenho que quebrar, porque eu vou começar uma outra geração, eu vou começar uma outra linhagem de jovens, de crianças, de adultos, que tem um pensamento mudado comparativamente ao pensamento dos meus pais. Mas como é que eu me livrei deste problema, deste assunto que é não expressar sentimentos? Ou expressar sentimentos de forma contrária àquilo que eu estou a sentir. Primeiro eu comecei a analisar, onde é que isto começou? De que forma isto começou? Meu pai é uma pessoa que não era muito comunicativa. Hoje ele melhorou bastante. Hoje nós temos uma relação muito mais aberta comparativamente a anos atrás, porque de certa forma eu entendi que ele também teve déficits de alguns cuidados ou de alguma forma de comunicação de seu pai que gerou um tipo de comportamento a ele que ele acabou levando como pai também. E talvez, como eu disse lá atrás, ele não quisesse passar isso, mas acabou passando porque não soube tratar a coisa. Então hoje nós temos uma comunicação um pouco mais aberta, um pouco mais de afeto, porque eu tomei a iniciativa de ir atrás dele. Não vou mentir aqui também. Nem sempre eu sinto que tenho que fazer, porque tenho aquela cena de, por que que tem que ser eu a mostrar? Nem sempre eu faço isso, mas eu agora faço assim com um bocado mais de consciência a coisa. E temos uma relação muito boa, onde eu e ele pelo menos já temos assim um bocado aberto a dizer, ei pai, não estou nice, deixa eu ver, as coisas em casa não estão muito nice, as contas não estão muito boas. Tipo, já tenho essa abertura um bocado com ele. Esse é um exemplo que eu usei. Eu não costumo dizer que as contas não estão muito boas. Minhas contas estão sempre popping, sempre a entrar e a sair, sempre a acrescentar, acrescentar, acrescentar. Thank God. Mas sim, eu comecei a criar isso com meu pai, porque eu analisei lá atrás, meu pai não comunicava isso comigo. Meu pai não era uma pessoa de passar carinho. E muitos de nós crescemos numa casa em que os pais não mostram carinho, em que os pais, esse era o trabalho das mães, os pais eram aqueles que simplesmente tinham que prover. E tá bem que o pai não tem de dar carinho como tal, mas esse é um ponto em que nós crescemos a ouvir, ou eles também cresceram a ouvir, que acabou sendo cultura, mas pais sim devem carinho às suas crianças. Dois, nós nos mostrarmos vulneráveis, nós nos mostrarmos emoções que aparentemente são fracas para a sociedade, fazem de nós pessoas acessíveis a Deus. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quando tu olhas para a história de Davi, tu vês que Davi é uma das pessoas que mais expressou sentimentos na Bíblia. Como? Se tu fores a ler Salmos, que foi Davi que escreveu, em todo Salmo, eu creio que em todo o Salmo,
Davi mostrou sentimento a Deus, mostrou sentimento de arrependimento, mostrou sentimento de medo, mostrou sentimento de felicidade. Ele mostrou todo tipo de sentimento que ele tinha e de emoções para Deus. O que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus, ele não tinha problema em se mostrar vulnerável. 2. O próprio Deus, Jesus Cristo, que veio à terra, se fez carne. Quando seu amigo Lázaro morreu, ele mostrou tristeza no meio das pessoas com quem ele estava. Porque a Bíblia diz em Mateus que ele chorou, ficou triste. A Bíblia diz também em Mateus que quando ele esteve no jardim de Getsemane, ele rogou ao Pai para lhe afastar daquele cálice porque ele estava a sentir dor. Ele não guardou a dor com ele expressou a dor, mas deixou com que o Pai decidisse aquela situação para ele. O que significa que quando nós nos mostramos vulnerável de uma situação e nós nos mostramos vulnerável para para o lugar certo, temos a atenção certa, isto é, nós temos a solução certa para aquilo que é a dor do nosso coração e nós vamos para um outro nível. Porque como é que vamos para um outro nível? Porque nós nos curamos, nós percebemos que muitas das vezes a solução de um problema está no expressar. Nós percebemos que a dor de um problema está no expressar ou mostrar como é que nós nos sentimos perante a tal coisa. E a partir daí tu começas a procurar uma solução que funciona, que vai resolver aquele problema para ti. Então, mostrar sentimento é uma cena nice, bros. 3. Tu, quando te curas de emoções, tu começas a expressar emoções. Tu és o pai que tu desenhaste na tua cabeça para os teus filhos. Tu és o pai ideal para os teus filhos. Por quê? Porque eu parto do princípio que se nós somos pessoas doentes emocionalmente, vamos lá, se segundo a biologia, a biologia não quer dizer a natureza, a biologia ou a ciência, nós herdamos doenças dos nossos pais, porque esse problema de coração é hereditário, essa diabetes é hereditário. Tu achas que se tu estás doente emocionalmente, os teus filhos não vão herdar isso de ti? Tu é que moldas o caráter dos teus filhos nos primeiros meses, nos primeiros anos. Tu é que fazes o teu filho ser um homem, ser uma mulher. Se tu não te curaste de um problema emocional, seja ele pequeno ou grande, tu achas que tu estás em condições de criar uma criança sem o mesmo problema? Claro que não. Então, existe uma necessidade em que nós devemos aprender a expor os nossos problemas. Primeiro, nós temos que identificar os problemas que nós temos que foram gerados por causa de problemas emocionais ou problemas de formação de caráter, problemas de cultura, problemas de criação dos nossos pais e doenças que os nossos pais também carregaram e passaram para nós. Depois, nós temos que nos curar disso aí, expressando. Temos que nos curar disso aí, procurando ajuda. Temos que nos expressar nisso aí, espelhando e vendo o que a palavra de Deus diz sobre. Terceiro, nos curarmos disso para que os nossos filhos, a nossa geração que vem a seguir, seja uma geração mais saudável até. E se vocês forem ver nos dias de hoje, muitos jovens, da minha idade principalmente, sofrem de depressões, sofrem de ansiedade, sofrem de vários problemas que talvez começou por causa de um pai que fez uma coisa, não conseguia dizer um eu te amo. A pessoa sofre com síndrome de abandono. São muitos síndromes agora. Porque um pai talvez não se curou e passou isso ao filho. Ou foi abandonado, depois ele abandonou o filho. E tu vês pessoas que têm que se manter forte ou se fazerem de fortes para não expressar isso, porque se expressam isso, elas são fracas. Não, mamãe. Tu quando expressas um sentimento, tu mostras que tu és uma pessoa muito forte. Eu creio que nós podemos trabalhar para sermos as pessoas que nós desejamos ser a qualquer momento, a qualquer sítio. Nós podemos trabalhar para ser as pessoas que nós queremos ser. Nós podemos trabalhar para alcançar um tipo de pessoa. Nós podemos treinar o nosso espírito. Nós podemos treinar a nossa alma, o nosso inconsciente para sermos o tipo de pessoas que nós queremos ser. Da mesma forma que nós treinamos o nosso corpo para não sermos pessoas pesadas, gordas ou grandes. Nós treinamos o nosso corpo para atingir um objetivo. Então, a nossa mente, o nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito também são treinadas para que emoções, para que resiliências, para que tudo o que nós desejamos alcançar seja efetivo nas nossas vidas em função daquilo que nós queremos. Meu nome é Martins da Coça Magais e espero que isso lhe faça muito sentido. Ai,